Oi pessoal, Igor, não Freud. Hoje com mais um vídeo de análise dos episódios de Rick and Morty, da cultura pop. E antes de tudo eu gostaria de agradecer. O feedback do segundo vídeo foi impressionante. E realmente não esperava que tanta gente visse. Para mim foi muita gente, para um canal pequeno. E alcançamos a meta de 205 inscritos. Então se você tiver uma sugestão aí do que fazer para agradecer para vocês, se eu gostar eu faço. Então vamos logo pro episódio. Hoje eu vou falar sobre Nietzsche, Ouroboros e o Eterno Retorno no último episódio de Rick and Morty, que foi o 10º episódio da terceira temporada. Então não vai ter muitos spoilers do plot, da história, então você pode assistir tranquilo. Vai mostrar o final, então se você quiser assistir, assista o episódio 9 e 10 da terceira temporada, que você vai entender bem esse vídeo. Bem, antes de começar a gente tem que falar um pouco sobre esse cidadão. Friedrich Nietzsche, filósofo alemão, viveu no século XIX, foi um importante influente na filosofia humana. Ele tem ideias bem densas e ele faz parte dos filósofos da suspeita, que são filósofos que vão tentar desconstruir a arrogância humana em relação ao universo. Junto com ele está Freud e Marx nos filósofos da suspeita. E hoje eu vou tentar associar uma ideia de Nietzsche chamada ideia do eterno retorno. E hoje eu não vou falar de niilismo, como todo mundo fala normalmente. E eu vou tentar explicar para vocês o que é o eterno retorno. Normalmente os conceitos de Nietzsche são bem densos, bem complicados. E quando a gente explica, a gente meio que deixa alguma coisa. Ou tem algum erro de idiosincrasia, de interpretação. Mas vou tentar explicar com o meu melhor. Bem, Ouroboros significa... ser que devora o próprio rabo, e literalmente, e se fosse para simbolizar o eterno retorno em uma figura, seria a de Ouroboros. Mas antes vamos falar o que é eterno retorno. Uma frase para introduzir vocês a esse conceito seria: se te apetece esforçar, esforça. Se te apetece repousar, repousa. Se te apetece fugir, fuja. Se te apetece resistir, resista. Mas saiba bem o que te apetece e não recue diante de nenhum pretexto, pois o universo se organizará para te dissuadir. Eu vou explicar o eterno retorno com uma analogia. Vamos supor que você está aí no seu quarto hoje, e hoje você está bem triste. Algum parente próximo seu faleceu, você levou 3 horas seguidas de suas paquerinhas, e é o dia mais triste de sua existência. Você não lembra nenhum dia mais triste que esse. Diante disso chega um demônio em seu quarto, e esse demônio fala: e se sua existência fosse repetida eternamente? Dessa maneira que ela é, com todo o prazer, com todo o tédio, com todas as desgraças, com todos os momentos constrangedores e animadores, você me condenaria ou você me agradeceria? Então, se nesse dia o demônio chegasse para você e falasse que sua existência seria repetida infinitamente, você condenaria e falaria que o demônio está errado e tentaria esquecer disso? Ou você agradeceria o demônio e diria que ele salvou sua vida? Bem, depois dessa provocação inicial, a ideia de Nietzsche não é bem a ideia científica de que nossa existência vai se repetir infinitamente. É mais a provocação filosófica. Se sua existência fosse repetida infinitamente do jeito que ela será, foi e é, o que você mudaria nela? Você viveria como você está vivendo agora? Então, o que Nietzsche queria é que a gente fizesse uma reavaliação da nossa vida. Diante do talvez seria melhor a gente abraçar o eterno retorno e tentar viver como se nossa existência fosse repetida infinitamente. Mas não igual no Carpe Diem, no arcadismo. Viver do jeito que a gente quer viver. Viver da maneira que a gente não abrevie nossa vida. Viver. Então, aqui o símbolo do Ouroboros. Bem, então depois dessa pequena introdução ao conceito, eu espero que vocês tenham entendido, vamos aplicar ele a Rick and Morty. Bem, nesse episódio final, muita gente não compreendeu o final, ou não achou ele muito bom. Mas vou tentar mostrar aqui porque ele foi o final ideal para a temporada. Eu não vou me ater ao que acontece muito no episódio, mas sim a trama psicológica e filosófica. Depois de Beth se separar do marido, ela continua a viver sua vida e em um certo momento ela vai fazer compras com sua filha, Summer. E ela permite que Summer use roupas mais ousadas, o que dá a entender que antes ela não permitiria. Então
ela usa um degote bem ousado e um short enfiado no rego, né? E a mãe dela aceita isso de boa. E Summer fala: sem ofensas, eu gosto assim, parece que você é uma pessoa diferente. A Beth vai se olhar no espelho e falar: pessoa diferente? E aí tem a primeira provocação dela. Será que ela é ela mesma? Ela então é provocada no momento com a filha, toma o vinho para tomar coragem. A gente vê pela série que ela tem tendências violentas e também ela é meio alcoólatra, ela puxou isso do pai. Você pode ver isso no episódio 9. Ela se encara diante do espelho, tenta sentir seu rosto e toma coragem para ligar pro seu pai, para descobrir se ela mesma ou ela é um clone, já que o Wick tem a capacidade de criar clones e dar consciência a esses clones, enquanto a verdadeira Beth poderia estar se descobrindo pelo universo e se aventurando. E aí nós temos o diálogo. Um pequeno detalhe é que o Wick está usando uma espécie de droga. E no final do episódio a gente descobre que essa é uma droga que aumenta a percepção. Se essa é uma droga que aumenta a percepção, repare as respostas que o Wick dá para Beth. Ele não é objetivo. Lembra quando você disse que eu poderia deixar a Terra e me maravilhar com o cosmos para me descobrir? E que ninguém saberia disso, pois me trocaria por um clone? Eu sou o clone? O Wick meio brisado por causa da droga e também um pouco surpreendido pela pergunta. E a Beth um pouco angustiada, porque ela não sabe se ela é um clone ou não. E o Wick: como é, rapaz? Como é, menina? Ela continua a pergunta dela. A verdadeira eu fugiu, isso que eu lhe ficar. Pois é isso que preciso pensar, pois sou o clone. Se eu fosse um clone, você me diria? E aí ele meio que desconversa, ele não responde. Ó a cara dele, a cara dele, a cara dele. Beth: quando inteligentes se divertem, eles não se reconhecem mais. E você é bem inteligente, pois é, minha filha. E aí, né, ele meio que enrolou a filha, ele não respondeu de fato, e ela meio que tá satisfeita com a resposta. Entretanto, ele meio que fala uma merda aqui que dá o plot pro resto do episódio. Ele pergunta se tá tudo bem, ela diz que sim. E ele fala: e você não está fingindo ser real, pois se convenceu de que é um clone e está com medo que eu possa matar você, né? E ela meio que não tinha pensado sobre isso. E agora ela tá paranoica, pensando que o pai dela pode matar ela porque ela descobriu que é um clone. Ela responde não. Entretanto, olha a reação dela. What did she do or say that gave you that impression? The way she talked to me. Wick entra em uma treta com o presidente dos Estados Unidos e com os Estados Unidos. E meio que o presidente dos Estados Unidos não quer que ele resolva mais as tretas intergalácticas, que ele mude de dimensão. Entretanto, o Wick dá um jeito dele ficar, que é resolver quase todos os problemas que tinha na humanidade. Então, na cena anterior, ele estava resolvendo a guerra da Síria. E aqui ele tá no Salão Oval. E ele fala que ele não quer ir para outra linha do tempo, não quer ir para outra dimensão, e que ele resolveu todos os problemas dessa dimensão. Então, o presidente dos Estados Unidos agora pode esquecer o Wick e o Mori pode esquecer o presidente dos Estados Unidos. Entretanto, aqui nós temos um pequeno problema, porque o orgulho do Wick entra em cena. Já que não nos veremos mais, o meu neto quer uma selfie com você. Eu acho que ele merece. Entretanto, o Mort fala que tanto faz, que não precisa tanto de selfie assim. E mesmo assim, o Wick briga com a segurança pessoal do presidente dos Estados Unidos por uma selfie que seu neto não queria. Então isso quer dizer que o Wick brigou por orgulho. Não queria aceitar que mesmo sendo para ele superior intelectualmente tenha que se submeter a isso. Então ele meio que briga com o presidente dos Estados Unidos, mata uma pessoa lá, ele ganha a briga, e porque, né, ele é um cara muito inteligente, tanto é que o general aqui fala: porra, ele não é a porra de um deus, bora exterminar ele. E enfim, a partir daqui nós vemos que o Wick ganha dos Estados Unidos, o presidente, que é a segurança pessoal do presidente. Ao mesmo tempo que ele ganha, ele abre mão, porque ele percebe que toda essa matança para conseguir a selfie foi em vão, e foi só por causa do orgulho dele. E o Morty fala que fugiu, que roubou a arma de portal. Ele diz que não queria selfie, então fica evidenciado que a briga foi por conta do orgulho do presidente dos Estados Unidos com o Wick. E aqui nós temos a parte principal. O Morty pergunta se ele tinha dito para a filha do Wick se era um clone. Ele disse que não era, só que ele falaria isso para um clone. Ele percebe que sua família fugiu dele e ele meio que nessa cena abre mão do orgulho, meio que aceita a realidade como é. Ele não quer mais briga por orgulho e ele meio que deixa tudo isso para se juntar à sua família. Então aqui fica o questionamento: será que o Wick é realmente niilista?
Então aqui ele se torna procurado por terrorismo dos Estados Unidos, mas ele dá um jeito de contornar isso. E aqui temos uma das cenas mais simbólicas. A Beth, que acha que é um clone, vê seu pai indo supostamente para matar ela. Só que ela aceita isso. Não vamos a lugar nenhum. Nós aceitamos isso. Então ela aceitou que ela pode ser um clone e que ela vai viver mesmo assim. Aceitou meio que essa eternidade dela, que não é transcendental e que é aqui e agora. E ela conversa com seu suposto pai. Pai, se você for meu pai, claro que você não é. Você está armado, pois sou um clone. Eu tenho umas memórias da sua filha. Acho que eu era ela, o que me faz ser parente dela. Ela deixou a família dela e eu, então sou parente deles. E ao invés de fazer isso, você pode ir só embora para outra realidade, que o Jerry não esteja na família, que você possa ter o domínio. Não são linhas temporais infinitas. Não pode ir para outra em que eu não sou um clone e vou te dar orgulho. E aí o Rick fala: bem, Beth, sou maluco, você é minha filha. Só que ele não deixa claro se ela é a filha original ou se ela é uma filha clone. Aqui dá a entender que todas as filhas clone dele podem ser as filhas dele. E enfim, e aqui temos a cena principal. O Rick diz que essa arma aqui era para matar o Jerry, só que ele desiste. E todo mundo vê que aparentemente ela não é um clone, ou se é um clone não faz diferença, ao mesmo tempo que admite que perdeu para o Jerry e aceita essa realidade com todas as frustrações, com todas as alegrias. Então o demônio de Nietzsche veio e falou que se as eternidades vão se repetir infinitamente. Em vez de condenar o demônio, o Rick agradeceu e aceitou essa realidade. E mesmo que isso seja relevante, isso está acontecendo em várias realidades. E ele pode ir embora para uma em que tudo esteja melhor. Mas ele aceita que tudo é cíclico e que ele tem essa eternidade. E que mesmo ele destruindo a Casa Branca e sendo terrorista internacional, ele decide ficar, mesmo sendo um inimigo dos Estados Unidos. Então, aqui ele faz um pequeno engano, o presidente dos Estados Unidos, ele faz pazes com o presidente. Entretanto, aqui nós descobrimos que esse é o Rick original e que ele aceitou o eterno retorno. Ele aceitou a vida dele como era, ele agradeceu ao demônio filosófico de Nietzsche e isso apetecia para ele, e ele não largou essa vida, mesmo com todos os seus defeitos e com todas as suas alegrias. Por essa fala, as coisas serão como na primeira temporada, dá a entender que todos os personagens aceitaram que a realidade é assim e que agora eles podem viver sem nenhuma muleta metafísica. E assim se encerra a terceira temporada de Rick and Morty, de maneira sutil, mas genial. Porque mesmo que a Beth seja um clone, vai ser indiferente, porque toda a família aceitou e agora vão poder viver sua vida da maneira que eles querem viver. Sutil, porém bem bonito, o final do Rick and Morty, sem nenhum plot twist, mas mesmo assim, muito interessante. O Rick rompeu seu orgulho de ser o cara mais inteligente do mundo e aceitou o eterno retorno, aceitou o absurdo. Mas meio que sem se tornar o super-homem de Nietzsche, porque eles se dobrou um valor, o valor da família e do amor familiar. Oi pessoal, eu gostaria de agradecer pelo feedback do segundo vídeo. Esse deve ter ficado um pouco mais longo, mas mesmo assim eu peço que vocês comentem de novo. Achou o que vocês acharam do que eu achei. Dizer o que vocês acharam do episódio da temporada em si. E deixar um feedback aí. Mostrar pro pessoal. Não esquecer de deixar o like. Esse feedback foi bem importante pra mim, simbólico. Chegamos a 200 inscritos. Isso foi bem simbólico pra mim. Pra número de YouTube não é muito, mas pra mim foi bem importante. Então, obrigado. É isso aí.